Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje mais um sábado, chega mais um final de semana, alegre com o Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos dado livramento, saúde, paz. Não, hoje o dia não foi muito bom para mim, não. Eu passei o dia inteiro aqui no quarto, né? Não teve. Às vezes, quando tá fazendo os arremates, às vezes eu acho ruim. É muita dor, muito desconforto. Mas hoje eu fiquei aqui, não gostei, não foi bom. Não teve ninguém para conversar. As pessoas poucas pessoas compartilharam hoje. Foi pouco para me responder no Messenger. E as pessoas que costumam ligar para mim dia de sábado, ninguém ligou. Eu pensei que seria mais alegre no dia, mas tudo tem a paz de Deus. Estou feliz que a família tá bem, porque vocês que compartilharam estão bem, eu tenho certeza que os outros também estão bem. Estou sentindo falta da irmã Mônia, ela não apareceu tem 2 dias, ela aparece. A irmã Janacira também está sumida, e muitos outros. Esses que eu falei são os mais frequentes. Eu sinto falta de vocês, todos vocês. Muitas pessoas alegram o coração da gente. Cada vez que eu tenho que enviar uma resposta para vocês, eu fico muito alegre. No canal José Joy contando parte da minha história, caiu para 3.500 visualizações. São 134 os inscritos no YouTube, 1.435 meus amigos do Face, do Instagram. Hoje, irmão, tem uma vigília na igreja. Estou triste porque eu não vou na vigília. É muita coisa e para mim hoje fica pesado. Eu fico triste por às vezes a gente tem que fazer a escolha e não sabe, e que a gente fica assim, triste não saber fazer a escolha certa. Passei o dia todo pensando. Eu falei, eu não vou, falei para minha esposa, para minha filha, eu não vou na vigília hoje. É muito pesado para mim. É das 8, geralmente não acaba meia-noite, irmão. Meu tempo hoje é meia-noite e 50. Da meia-noite e 50, hoje eu deveria até às 4 horas da manhã, com oração e tudo. E meu esposo, eu estava pensando em ir. Mas aí minha esposa falou, você não dá conta. Você vai ficar das 8, aí você vai ficar até às 4. Sentado, você não vai dar conta. Eu não vou, mas estou triste por isso. Mas Deus vai agir, Deus vai preparar outro e na outra eu estarei lá. Às 8 horas também, nós temos a oração pela família, com a irmã nossa a nossa irmã lá em Alagoas. Eu gosto muito de fazer essas coisas, de orar, de estar reunido. Para mim é muito gratificante. Então estou feliz, por um lado eu estou triste, porque não poderia ir à igreja, mas estou alegre, porque eu tenho vocês. Peço a vocês ajuda a compartilhar, a divulgar esse canal, ver se a gente volta novamente. Pode chegar as visualizações de cada vídeo. Chegou a 300, hoje caiu 100 e pouco, 40 e poucos, 200 e pouco. Mas o que está mais diminuindo, eu creio que é por causa do efeito da Copa, sei lá o quê. Talvez as pessoas nessas reuniões aí do Brasil, né? Dos patriotas, sei lá, eu não sei.
Final de semana cai muito. Já sempre caiu, mas não para cair do dia que caiu, mas eu alegro o Senhor porque eu tenho vocês ainda. Falar reunião do patriota é bom, mas a gente tem que saber o que nós vamos fazer para depois a gente não chorar. Se a gente não for e tudo isso estiver certo, nós vamos chorar. E se a gente for e estiver errado, nós vamos chorar. Mas nós alegramos porque o reino eterno, o rei de Jesus, ele é eterno, ele está aí. Vê o que vier, uma luta que vier, mas creia. Deus tem um escape. Toda vez que os povos de Israel transgrediam, o Senhor permitia que fossem escravizados, que fossem invadidos. Mas toda vez que eles clamavam, Deus entrava com providência. Por Deus não foi derrotado, creia. Você é vitorioso. E vamos orar para que tudo que está acontecendo esse dia no Brasil, ninguém sabe o certo, sabe? Pela internet, os canais de televisão, os jornais, não falam nada, está tudo calado. Por uma parte, irmão, eu sinto muito falar isso. Vocês, tem algum repórter que me ouve, algum parente de repórter, vocês estão usando covardia. Vocês ganham, as emissoras que vocês trabalham, ganham para divulgar notícias. Vocês estão calados. Infelizmente, nossos canais de televisão, nossos rádios, nossa televisão, tudo estão se acovardando. Não dá notícia certa, não dá notícia nenhuma. Mas eu louvo a Deus porque tem um Deus que está vendo todas as coisas, está nos ajudando. Essa luta, eu tenho certeza, que vai vencer aquele que for da vontade de Deus. E nós não temos que temer ninguém. Porque Deus, Ele só nos dá o melhor, né? Dói, às vezes machuca as lutas, né? Não estou falando que Deus nos dá. Deus só nos dá coisa boa. Ele nos dá o bálsamo para curar a ferida. Ele nos dá a palavra para nos alegrar. E eu estou feliz, irmão. Apesar de tudo que eu falei, da minha tristeza, não poder ir na igreja hoje. Eu não gosto de faltar, irmão. Porque a hora que eu me ligo, que eu me ligo no ministério, eu mesmo não tendo cargo nenhum, sendo um membro, eu creio que é minha obrigação, todos os dias de culto, estar ajudando aquela igreja, aquele ministério. Porque nós, os irmãos, como eu sinto falta daqueles que não vão, até dos visitantes, os irmãos sentem falta da gente. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos orar e apresentar o vídeo hoje para o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Por mais uma semana que o Senhor venceu por nós, Pai. Estamos chegando aí, Pai. Já para o final do dia. Pai, eu peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Pai, tudo que eu vi, que eu falei, que eu toquei, que posso ter entristecido, Pai. Ter machucado, Senhor, Pai, perdoa-me, Pai. Eu sou homem, pecador, sou pó, barro, cinza, Pai. O Senhor conhece a minha estrutura, Pai. Pai, perdoa-me, Pai. Ajuda-me a afastar das coisas, Pai, que muitas vezes machuca o Senhor e machuca aqueles que estão do meu lado, Pai. Perdoa-me, Pai, me dá força e sabedoria para que eu não venha, Pai, machucar, principalmente o Teu Espírito, Pai, e as pessoas que estão ao meu lado. Pai, fala conosco hoje, Pai, no Evangelho de João, no capítulo 20, Pai. Esse Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 20, Pai. Que não sejam minhas palavras, seja, Pai, o Teu Espírito, Pai, que venha, Pai, falar através de mim, colocar a palavra na minha mente, no meu coração, nos meus lábios. E seja feita a vontade, Senhor. Seja para edificação, seja para consolo. Seja, Pai, para exaltação. Mas seu nome há de ser louvado e engrandecido. Amém.
Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 20, diz, no versículo 1 ao 9, da ressurreição de Cristo. Prega-se muito a morte de Cristo, né? As igrejas falam muito da morte, das perseguições. A igreja fala muito de tudo que Jesus passou, temos falado, mas esquecem de falar da ressurreição. Esquece que esse Jesus que morreu, que foi humilhado, que foi chicoteado, que foi perseguido, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Assim fala a palavra que liberta, que salva e que cura. Palavra verdadeira. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, não soubemos onde puseram. Então Pedro saiu correndo e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Aqui nós vemos, com curiosidade, Jesus aparece primeiro à mulher. Ele tinha 11 discípulos, mas ele tinha as mulheres que ajudavam ele. Às vezes fica a pergunta, por quê, irmão? Até hoje eu faço essa pergunta. Mas tudo tem um propósito de Deus. Às vezes, muitas pessoas falam, porque a mulher é fraca. Não, não é por isso não. A mulher foi que Deus preparou para receber o Rei da Glória, também não. A mulher tem um ministério? Sim, tem. Maria Madalena, se não me engano, é essa. Maria é que Jesus expeliu 7 demônios. Mulher que perseguiu, perseverou em fazer a vontade de Deus. Não olhou para trás. Ajudava os discípulos, ajudava Jesus do que podia. Muitas pessoas, eu vi pessoas perguntar, por que não apareceu a Pedro, a João? Porque a vontade de Deus quer paciência a mulher, a Maria. Em outros evangelhos, não era só Maria Madalena, tinha mais 3, mais 2 com ela. Mas a Bíblia fala de Maria Madalena, aquela que Jesus expeliu 7 demônios. Tanto que essa mulher amava a obra, o tanto que ela amou Jesus, ela amava os seus discípulos, tanto que ela alegrou o Senhor com seus feitos. O tanto que ela procurou, depois de ser liberta pelo Senhor, cada dia mais se aprimorar, fazer a vontade de Deus. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, onde ela procurou derramar aquele amor que Deus deu a ela, que Jesus deu a ela, procurou derramar onde ela passava. Eu creio que é por aí. Deus mostrando para nós que o amor das pessoas, o amor que Ele nos amou, que nós não temos que amar, sendo distribuído, Ele se revela a nós. Não é como aqui no tempo de Maria, nesse tempo, hoje se revela em sonho, na palavra. Agora, porque no meio de 11 discípulos, porque só Pedro, aqui fala aquele discípulo que Jesus amava. Nós sabemos que esse discípulo que Jesus amava é João o Evangelista. Então eles correram ali para ver se era verdade. Só porque Pedro entrou, porque era o propósito. Pedro era mais afoito. Por que João não entrou? Talvez ele se sentia fraco, não queria se entristecer com alguma coisa. Nós não sabemos, né? Mas Pedro entrou e viu tudo. O que significa aquele lençol deixado ali? As pessoas falam, Maria falou que roubaram o Senhor. Mas se esse lençol está ali, significa que aquele que estava morto, saiu, ele não está mais ali. O lençol significa que ali teve uma pessoa morta, mas ele viveu e deixou
aquelas vestes ali manchadas de sangue, o sangue do mundo. O que significa o lenço deixado à parte, depois, já na saída, mostrando que aquele que estava morto, que deixou aqueles lençóis ali, ele saiu, mostrando que ele saiu andando, que ele estava vivo. Eu creio que seja assim. Ele deixou o lençol em um lugar, a parte deixou o lenço em outro lugar, a parte, mostrando que aquele que morreu e ressuscitou estava ali com eles. Talvez ainda não tenha entendimento, não. É muito complexa entender a palavra do Senhor, mas o Espírito vai nos dar discernimento ainda. Agora nós vamos ver do versículo 10 ao 18. Jesus aparece a Maria Madalena. Já falamos disso lá no começo. Entraram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E ela, tendo dito isso, irmão, ela se levantou e viu Jesus. Disse Jesus: Mulher, por que chora? Quem busca? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu levaste-me, diga-me onde o puseste e eu o levarei. Eu o levarei. Disse Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Agora ela entendeu que não era o anjo, estava falando para ela que Jesus ressuscitou. Não estava mais ali. Ele não precisava daquele sepulcro. Agora, Jesus aparece a ela pensando que era Maria. Jesus revela a Maria. E ela, conhecendo o Senhor, conhecendo a glória dele, sentindo o cheiro de Jesus, o calor de Jesus, ela agora me chama de mestre. Como é bom, né, irmão? A gente encontrar Jesus. Vai ser naquele que nós vamos encontrar Jesus. E podemos nos inclinar perante ele. Falar: Mestre, tanta coisa assim para agradecer ao Senhor, né? E fica como sempre ficou a minha pergunta. Por quê? Jesus apareceu primeiro à mulher. Não estou aqui, irmão, querendo fazer divisão, nem criar contenda. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntar. Então, irmão, é assim porque foi a vontade de Deus que primeiro aquela mulher, Maria Madalena, visse Jesus e anunciasse a todos os discípulos. Talvez porque a mulher tem mais jeito de anunciar essas coisas. Hoje fala muita coisa errada a respeito disso, né? Eu não vou falar isso, que eu sei que eu machuco as pessoas, mas é o que mais se vê. Eu já vivi isso. Certa vez o pastor, que também não soube explicar, fez essa pergunta por quê. E o que eu vi o irmão do lado falar, por brincadeira, mas eu não gostei. Então Jesus apareceu a Maria, porque ela, as mulheres, têm o dom de discernir mais a notícia. A alegria da mulher é maior do que a do homem. Porque a mulher, quando ela está prestes a dar à luz, ela chora, ela sente dores, ela geme, ela sofre. Mas quando a criança vem à luz, ela alegra, ela pula, ela canta, de alegria por ter dado vida a uma pessoa. Eu creio que é por aí mesmo. No versículo 19 a 23 diz: Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhe: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado.
de sorte que os discípulos se alegraram vendo Jesus. Por que os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus? Porque eram discípulos de Cristo. Ali, quando ele estava com Cristo, tudo que ele fazia, porque sabia que estava debaixo da proteção de Deus, de Jesus. Sabia que ninguém ia tocar nele. Mas quando eles viram tudo que aconteceu com Jesus, a crucificação, as humilhações, aí eles temeram, falaram, mataram o Senhor, mataram o nosso Deus, mataram Cristo. O que será de nós agora? Se mataram ele, que será? Que eles se farão conosco? O que é que o homem faz, irmão? Diante das lutas, da tempestade, diante das perseguições. Ele procura se esconder. Nós vemos aqui, na pergunta anterior, agora me veio à mente. Maria não se escondeu. Ela foi no sepulcro. Ela foi preparar o corpo de Jesus, foi lavar o corpo de Jesus. Ela não se escondeu. Mas os 11 discípulos estavam escondidos com medo dos judeus. Quando tiraram o Senhor, todos correram. Até o próprio Pedro negou Jesus. Então, irmãos, Jesus foi preciso ir ali, entrar ali onde eles estavam e mostrar, Pai. Talvez pela incredulidade deles, Jesus mostrou as mãos curadas e o lado foi cortado. Para ele ver que ali não estava um fantasma, que ele não estava um espírito, mas estava um homem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando para nós, mostrando para aqueles discípulos, que a morte não tem valor perante o nosso Deus, que ele venceu a morte por nós. Essa morte que nós sabemos que pela nossa conversão nós temos vida eterna, nossa alma, não esse corpo, irmão. Jesus, nós não somos Jesus, nós somos homens, nós não somos Deus, somos homens. Então, Jesus fez tudo, depois que ele apareceu dos discípulos, 40 dias que ele ficou, tudo como faz. Ele comeu, bebeu, fez tudo. Mostrando que ali não estava o Espírito. Ali estava o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Mostrando que a morte, ela não tem poder sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Ele venceu a morte por nós. Ali, para encorajar aqueles discípulos, ele apareceu ali e deu aquilo para eles que ele prometeu, o Consolador, Espírito Consolador, e deu autoridade. E falou para ele, eu vos deixo a paz. Jesus deixou a paz para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos Ele. E por que muitas igrejas do Senhor hoje vivem em guerra entre si? Porque os servos do Senhor guerreiam entre si, um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Por quê, irmão? Porque nós não conhecemos Jesus, então. Porque o nosso encontro com Jesus ele não é perfeito. Porque o povo do Senhor não pode viver em guerra. E se nós vamos ver mais na frente, lá no Atos dos Apóstolos, houve divisão entre o povo de Deus. Barnabé, Paulo, muitos teve divisão. Por quê, irmão? Se Jesus reconciliou todo mundo nele, fez um corpo só, fez nós galho da videira verdadeira que é Jesus, fez nós os ramos de Jesus. Por quê? A igreja do Senhor está dividida. Se ele se manifestou, mostrou que ele está vivo, ele venceu a morte, que ele está no meio de nós, que ele deu autoridade a todos igual. Tem mais aquele que busca mais. Aí já não é problema nosso que a gente busca pouco. Nossa preguiça, nossa incredulidade. Mas ele deu autoridade a todos nós, igual. Quando ele soprou ali o Espírito sobre ele, ele não soprou um para nenhum outro, e não, ele falou para todos de uma vez. Eu vos deixo a paz e a autoridade.
do versículo 24 até o 31 diz, Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma querei. Quantos de nós hoje ainda temos visto o milagre do Senhor e estamos incrédulos? Quantos de nós não cremos ainda que Jesus ressuscitou? Quantos de nós, ainda na sexta-feira, santo como é o costume aqui no Brasil, chorar pela morte daquele que está vivo? Por que nós choramos pela morte daquele que está vivo? Se ele viveu. Por quê, irmão? Porque nós somos incrédulos, nós somos igual Tomé. Mas Jesus apareceu a ele. E Jesus fala, quando Tomé reconhece Jesus, porque agora me viu, porque tocaste, crê, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, irmão, que não vimos, não andamos com Jesus, mas cremos que ele viveu, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós que cremos que muitos dos milagres que são feitos na terra, foi Jesus, né? Jesus está fazendo. A vida que nós temos é dele que vem. Bendito é você, bendito sou eu, que cremos, não andamos com ele, mas cremos que ele teve feito. O Deus vivo se fez homem, habitou no meio de nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está entre nós, está também intercedendo por nós. Que Deus abençoe os irmãos. Está acabando meu tempo, irmão. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha um final de semana abençoado. E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Pai, estou aqui nessa hora apresentando a vida de cada um de nós, Pai. As nossas necessidades. Pai, que a nossa pouca força, a nossa pouca fé, Pai. Tira de nós toda incredulidade, Pai. Nos dá força, Pai, para andarmos, Pai, no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Pai. Nos ajuda, Pai, a nos fortalecer cada dia mais no Senhor, Pai. Supra a necessidade desse irmão, Pai. Dá saúde desse irmão, essa irmã, Pai. Repreenda as lutas, Pai, que o adversário tem colocado no caminho desse irmão, dessa irmã que é novo convertido, Pai. Abre porta para esse que está precisando, Pai. Pai, o Senhor é o juiz de todas as coisas. Julga a causa, Pai, do teu filho e da tua filha. Pai, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, cada dia. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus supra a nossa necessidade de cada um de nós. Que Deus abençoe. Fica na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo final de semana. Está acabando a semana, né? O nome do canal é José Joy, contando parte da minha história. Divulguem. Deixe seu comentário. Falar nisso eu esqueci. Obrigado, Ana. Ana Fentanes, Ana Maria. Vocês que têm compartilhado tanto no YouTube, como no Instagram, como no Face. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Também do Instagram. Muitas vezes eu falo do outro Face, esqueço do Instagram. Mas muito obrigado a vocês. Ana Lorena, Maria Aparecida Lemos, Mambel, Cristiano. Apareceu hoje no Face, pela misericórdia. Alegrei muito, minha irmã Maria José. Olá, Mundo Novo. Um abraço a todos. Uma boa noite. Fica na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nome de Deus seja louvado na minha e na tua vida. Amém.